Enfim. Carlos Maza, Ciro Gomes. Como é que o Ciro Gomes sai dessa eleição e a posição dele de apoio ao Lula? Acho que o Ciro, ele é, né, talvez o grande derrotado da eleição desse ano aí, no primeiro turno, principalmente. Eu acho que aqui no Ceará, ele toma, né, uma derrota tripla, basicamente, né? A Ele derrota total do Ciro, né, total nessa eleição. absoluta, tripla, né, quádrupla, quíntupla, dependendo de até onde você arrasta ali o que era interesse do Ciro nessa eleição. Ele, num plano nacional, fica atrás da Simone Tebet, que é um desastre, né? A Simone, que se lançou há poucos meses, enquanto o Ciro está há anos se colocando como alternativa, tinha como grande trunfo da candidatura dele ser o terceiro colocado, aquele cara que poderia quebrar a polarização. E parece que o eleitor nem isso, nem para isso está enxergando o Ciro, né? Vê mais a Tebet como isso do que ele, né? E aí depois perde no Ceará, sempre ganhou aqui no primeiro turno, né? Desde lá dos anos 90, 2002, 2018, vitórias grandes. Em 2018 ele teve 40 e poucos por cento dos votos aqui no estado, agora cai para um patamar abaixo dos 7%, né? Metade do que previa as pesquisas aqui, quase, de votos válidos. E, por último, né, talvez a grande derrota dele maior, que era pelo menos o plano de consolo, né? Eu acho que a derrota dele no plano nacional já estava precificada, o plano dele no Ceará já estava desde o início, antes mesmo do início da campanha, mas essa derrota aí do Roberto Cláudio já no primeiro turno, né? Coloca o Ciro numa posição e ainda mais da forma como foi a campanha, né? Ele chamando o Camilo de traidor enquanto os irmãos ficavam juntos com o Camilo, pediam voto pro Camilo, né? A gente viu uma situação pro Ciro de total, né? Sendo desautorizado pelos irmãos e tendo esse processo dele local bem de forma isolada, né? Com relação ao resto do grupo político. E aí ainda tem aí os bônus, né? Os asterísticos das derrotas dele. Não reelege o Leônidas Cristino, né? Que talvez seja uma coisa bem simbólica. Cid, o Ivo, o Ciro apoiaram os três juntos o Leônidas e ele perde a eleição. Você tem ali várias outras pessoas mais próximas do Ciro que acabam derrotados. Você pegar os dois deputados mais A Lia teve votados, dificuldade para entrar, né? Lia quase não entra. Você pega os deputados mais votados do PDT, tanto federal quanto estadual. Federal é o Edilvan, que era 12-13, que era aliado da Isolda, camilista. Não deu um pio sobre o Roberto Cláudio, sobre Ciro na campanha, é o mais votado. No estadual é o Evandro Leitão, que é a mesma coisa no polo estadual. Então é uma eleição de cabo a rabo, né? Do início ao fim, muito negativa para o Ciro Gomes, né? O que mostra também, desde o efeito do voto útil, como foi pesado para ele, como também a própria estratégia que ele adotou na campanha de bater para um lado, bater para o outro, acabou não tendo muito espaço. Agora, é aquela história, né? A gente viu de forma geral, né? As pessoas, não foi só o Ciro. Claro que o Ciro destacado porque ele tem o diferencial de ser um cara mais à esquerda que estava tentando fazer isso. Mas a gente viu no Brasil inteiro essa terceira via murchando muito, né? Naufragando, ou sendo bem menor do que as pesquisas apontavam. Lá no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite foi para o segundo turno, mas o Edgar Preto, que tinha uma votação ridícula, nas pesquisas encosta nele por menos de 1% ali, não 2 mil passa votos a ele. diferença. Pois é, 2 mil votos a diferença. O Leite, que estava na frente, terminou em segundo, quase encostado no Edgar, sendo que ele, enfim, totalmente estava maior. No São Paulo, a mesma coisa. O Rodrigo Garcia estava ali 6 pontos a menos do que estavam prevendo as pesquisas. Eu acho que esse pessoal de terceira via foi uma coisa que a gente fala desde o início, meses, anos antes da eleição, a gente repetiu aqui dezenas de vezes, né? A eleição desse ano é a eleição da polarização, é uma eleição que está muito dividida entre o PT e o bolsonarismo, o lulismo e o bolsonarismo. Esse pessoal que se colocou como uma tentativa de fugir disso estava fadado, né, a ter dificuldade maior, no mínimo, né? E aí o Ciro, apesar de ter esse diferencial de tentar fazer isso pela esquerda, enquanto todos os outros que eu citei aqui faziam isso por uma via mais conservadora, né, de direita, enfim, ele acabou lascado como todo mundo desse grupo aí, murchando na reta final. Olha, o Ciro, ele teve menos da metade dos votos que ele teve na eleição de 98.